Muito bem, vamos então agora olhar para o texto de Atos 8, nós estamos olhando para Atos 8, 26 a 40. Nós lemos o texto na semana passada, abra aí na sua Bíblia, Atos 8, 26 a 40. Preste atenção na leitura, porque estamos entrando numa etapa muito interessante do livro de Atos, numa etapa em que nós vemos aí, entrando não, né? Nós já estamos já na metade dessa etapa, numa etapa que mostra a importância de um personagem que depois vai sair meio de cena, que é Filipe, o evangelista. Ele vai sair de cena, Pedro vai sair bastante de cena também, ainda aqui no capítulo 8, Pedro aparece no 9, aparece no 10, depois Pedro vai saindo de cena devagarinho, desaparece bastante da história. Filipe também vai desaparecer aos pouquinhos de cena, e quem vai tomar conta do cenário do livro de Atos, dentro de alguns capítulos, é o apóstolo Paulo. Ele já aparece no capítulo 9, a conversão dele. Depois, a partir do capítulo 13, especialmente, capítulo 13, aí o apóstolo Paulo toma conta. Aí ele se torna o personagem principal, ele se torna o ator principal nesse drama que estamos estudando aqui. Mas no capítulo 8, nós ainda temos o foco, né, os holofotes, né, apontados para Filipe. Filipe ainda está sendo focalizado aqui no capítulo 8, no 9 ele já vai saindo um pouquinho, e Pedro também aos pouquinhos vai saindo. Aliás, depois do capítulo 12, Pedro dá uma boa sumida. Some bastante. Ele só aparece de novo no capítulo 15, depois do 12. Ele só aparece de novo no 15, e depois, tchau, some de vez. Então, isso nós percebemos no livro de Atos, é interessante. Por quê? Porque vai mudando aos pouquinhos o foco do livro de Atos. E como o livro de Atos obedece àquela sequência de Atos 1:8, que fala para ser testemunha em Jerusalém e Judeia, Samaria, até os confins da terra, quando chega a hora de falar sobre a expansão do evangelho até os confins da terra, o personagem principal é o apóstolo Paulo. Paulo foi o personagem principal, o apóstolo missionário, que levou o evangelho até os confins da terra. Ele que fez isso. Então, por isso, o foco vai para ele, tá bom? Mas ainda estamos no capítulo 8 ainda. Aqui o personagem central do capítulo 8 ainda é Filipe. Então veja aí no versículo 26, vamos ver o que ele faz aí. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem, nós na semana passada
Os irmãos que estavam aqui na semana passada devem se lembrar que esse texto, eu fiz algumas considerações preliminares, a Sofia até me ajudou aqui fazendo as leituras que eu apontei, mas fizemos algumas considerações preliminares gerais acerca dessa passagem específica, dos versículos 26 ao 40. Eu disse que, na primeira observação, que esse texto trata da conversão do primeiro gentio. O primeiro gentio se converte aqui. Ele era alguém da África. Então, o primeiro gentio convertido foi um africano. Alguém pergunta, mas o que aconteceu com ele depois? Que notícias nós temos desse homem? O que ele fez quando ele chegou no seu país? Como ele agiu? O que a história fala sobre ele? A história não fala nada sobre ele. O que nós temos no século II, nós temos o testemunho de alguns pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Pais da igreja, essa expressão, pai da igreja, é uma expressão técnica que designa os teólogos dos 5 ou 6 primeiros séculos do cristianismo. Então, os teólogos, escritores, apologetas, ou chamados, na realidade, eles são chamados de apologistas, que envolvem, que abrangem aí o século II até o século VI, 5 ou 6, esses teólogos são chamados de pais da igreja. Alguns pais da igreja, teólogos do século II, dizem que ele virou missionário na Etiópia. Mas nós não temos certeza disso. Por quê? Porque a evidência arqueológica mostra indícios do cristianismo nessa região só a partir do século IV. Então, o que significa? Então, significa que esse texto é tudo mentira. Isso aqui não aconteceu. Não, claro que aconteceu. É que os indícios de igrejas já estabelecidas aparecem na arqueologia da região, nós vamos ver aqui no mapa, da região a partir do século IV. Tudo indica que esse homem, ele sendo o primeiro cristão da África, ele começou um trabalho de evangelismo, é normal. O crente faz isso, o crente compartilha sua fé. E pelo zelo que ele tinha pelo judaísmo, como nós vimos aqui, certamente ele também foi tão zeloso assim com o cristianismo, sua nova fé, e compartilhou a sua fé. Agora, nós não sabemos o que aconteceu. Houve um esforço missionário na região? Houve. Como é que nós sabemos? Porque no século IV há indícios de igrejas lá estabelecidas. Como foi a história de missões nessa região antes do século IV? Nós não sabemos. O que é interessante notar é o seguinte: enquanto o apóstolo Paulo evangelizava toda aquela região da Turquia e entrava na Europa, nessa época um trabalho missionário também era realizado na África. Isso é muito legal de saber. Isso é legal saber. Enquanto o apóstolo Paulo evangelizava a Turquia, região ali da Ásia, e entrava também na Europa, ali na Macedônia, Grécia e mais tarde Itália, enquanto Paulo fazia isso e fazia planos para ir para a Espanha, abrangendo então aí toda a Europa praticamente, enquanto ele fazia planos para isso e realizava esses planos e trabalhava em prol desses planos, existiam missionários que nós não sabemos os nomes, homens crentes evangelizados aqui por esse eunuco, que começaram também um trabalho missionário na África, cujos indícios a arqueologia mostra estarem presentes a partir do século IV em igrejas já estabelecidas. É lindo isso? É muito lindo. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando. É que o Espírito Santo só registrou o avanço do Evangelho na Ásia e na Europa. Não mostrou o avanço do Evangelho na África. Mas é interessante notar isso. Antes de Paulo se converter, um africano se converteu e começou a pregar o Evangelho na África. E isso é legal. A gente pensa, mas a África só foi evangelizada no século XIX. Doce ilusão. Doce ilusão. Não foi. A África começou a ser evangelizada já no século I, antes da Europa. É muito legal ver isso aqui. Ok.
Importante também aqui, lembrar, eu falei para vocês semana passada, é importante lembrar o seguinte, o nosso esboço de Atos está no capítulo 1, versículo 8. O nosso esboço de Atos está no capítulo 1, versículo 8. O evangelho deveria ser pregado em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que nós temos aqui no capítulo 8 é o evangelho chegando em Judeia e Samaria, aliás, especialmente Samaria no capítulo 8, e agora, nesse texto, nós vemos Filipe abrindo o evangelho para os confins da terra. O eunuco, ele vai para a sua terra, para a sua pátria, e ele vai levar o evangelho lá. Então, o Filipe, o evangelista, que não era apóstolo, ele era só um evangelista, um diácono, ele foi quem abriu o evangelho, as portas do evangelho, para os confins da terra. Vamos ver rapidinho no mapa isso aí, porque eu estou falando e os irmãos podem não ter noção dos lugares. Coloca o mapa aí do Google Maps, eu já mostro para os irmãos, que eu não estou podendo pegar mapa pronto, porque depois as pessoas começam a denunciar que eu estou usando o mapa pronto, começam a denunciar no Facebook, começam um monte de coisa, né? O diabo é um capeta, né? Enfim, mas então fica difícil. Então pego já o Google Maps aqui e mostro para vocês. Ok, aqui não mostra a Palestina. Desce, aí está. Pode subir um pouco mais. Pode subir um pouco mais, sabe? Isso, mais um pouco. Pode subir mais, um pouquinho mais. Aí, tá bom. Ó, aqui, Jerusalém está aqui, ó. Esses episódios aconteceram aqui nessa região aqui. O eunuco estava indo para cá, para Gaza aqui, ó. E ele ia voltar para onde? Ele ia descer aqui, ia descer para cá. Aqui, mostra o Sudão. Sobe o mapa. Aí, aqui está o Sudão. Aqui, o Sudão. Só desce um pouco. Desce para aparecer o Egito e o Sudão. Aí, ok. Aí, assim tá bom. Isso, pronto. Ó, o reino que ele vivia era aqui, assim, ó. Nesse pedaço até aqui, assim. Esse quadrado aqui, ó. Isso aqui era o reino do eunuco. Aqui é o rio Nilo, ó. O rio Nilo. Então tem a primeira catarata do Nilo e a sexta catarata. Então abrangia todo esse pedaço aqui do Egito até a sexta catarata e descia até aqui para baixo aqui. Então esse aqui era o reino núbio. O reino núbio. Então o eunuco etíope, não é que ele morava na Etiópia. A Etiópia é mais para baixo. Depois vai diminuir, eles vão ver a Etiópia. Mas ele, cadê? A Etiópia é aqui, ó, aqui para baixo. Ó, aqui é o chifre da África. Aqui, a Etiópia abrange aqui, a parte do chifre da África, aqui mais para cá. Então aqui o reino do eunuco, aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. É o reino núbio, como eu falei para vocês. Então, como esse reino era chamado pelos gregos e pelos romanos? Eles diziam que era o último lugar civilizado do mundo. E Homero, na Odisseia, chamava esse pedaço aqui, ó, esse trecho aqui, ó, de confins da terra. Na Odisseia, esse pedaço é chamado assim, confins da terra. Então Jesus falou o quê? Para ser testemunha onde? Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia e Samaria, e até onde? Confins da terra. Tá bom, então tá bom. Então Filipe acertou, né? Ele pregou para o eunuco e o eunuco veio para essa região aqui, os confins da terra. Isso aqui é a África, tudo isso aqui é a África. Diminui para mostrar a África toda. Olha a África, olha aí que bonito. Aqui. Então a nossa história está aqui, ó. Aí Atos vai começar a contar a história subindo para cá, ó, até chegar aqui, ó. O cenário de Atos é esse aqui, ó. Começa aqui e vai espalhando e vai subindo, pega toda a Turquia, aí vem aqui, olha que Constantinopla aqui, ó, Istambul, onde o pessoal foi passear, aqui, ó. Aí vem para a Grécia aqui, Macedônia e finalmente vem aqui para a Itália, para Roma. Agora a história que Atos não mostra, ela desceu para cá, ó. Desceu para cá e o evangelho começou a se espalhar aqui e dizem os pais do século II que chegou até aqui, ó, até a Etiópia aqui, ó. Então essa história aqui, desse pedaço, Atos não conta. Nós não sabemos.
Aconteceu. A arqueologia prova, mas Atos não conta. Tá bom? Entenderam tudo? Até aqui? Quem quer perguntar? Ninguém quer perguntar nada? Ok. Então vamos prosseguir aqui. Pode deixar o mapa assim? Deixa o mapa assim. Deixa ele desse jeito, tá bom? Então a gente vai decorando o mapa. Ok. Outro fator que eu destaquei é que esse texto mostra a atividade direta de Deus na condução e expansão da fé. É Deus quem interfere dirigindo aí direitinho a expansão da fé. Isso nós vamos ver no primeiro ponto do texto de hoje. Eu disse na semana passada que essa intervenção direta de Deus faz com que os capítulos 8, 9 e 10 esteja repleto de milagres, de intervenções sobrenaturais, repleto disso, tá bom? E outro fator que eu destaquei para vocês é que os capítulos 8, 9 e 10 mostram a iniciativa de Deus, buscando alvos específicos. Então você vê Deus olhando para o eunuco e ele mandando Filipe especificamente para alcançar o eunuco. Ele vê o eunuco lá no caminho de Gaza e ele manda Filipe exatamente para lá para alcançar o eunuco. Depois você vê isso no apóstolo Paulo. Paulo na estrada de Damasco e Deus se manifesta diretamente a ele ali para ele se converter. É Deus tomando iniciativa para alcançar alvos específicos. E no capítulo 10, Deus encaminha Pedro para chegar até Cesareia para que ali o centurião fosse evangelizado. Então o que nós vemos nos capítulos 8, 9 e 10 é que Deus tem alvos específicos e Ele envia pessoas, Ele interfere diretamente para alcançar esses alvos específicos. Os capítulos 8, 9 e 10 mostram isso. Deus tem seu alvo, Ele aponta para esse alvo e Ele faz com que esse alvo se encontre com um evangelista. Ele faz isso. Ele faz com que esse alvo se encontre com Jesus de algum jeito. É assim que ele faz. Então, por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a compreender um pouquinho a nossa conversão. O que aconteceu conosco? Nós éramos alvos de Deus, da graça de Deus. O que ele fez então? Ele foi movendo as coisas para que o evangelho chegasse até nós. Como ele agiu? Teríamos que conhecer cada circunstância, cada detalhe. O fato é que um dia, em algum momento, você esbarrou num evangelista. Um dia, em algum momento, você esbarrou num texto bíblico. Um dia, em algum momento, você escutou alguma coisa. Cada um tem sua história. O fato é que você era um alvo específico de Deus e Deus então agiu usando as diversas circunstâncias para chegar até você. Então isso o livro de Atos mostra. É algo que compõe a soteriologia de Atos. O que nós aprendemos na soteriologia? O que é soteriologia? O que é isso? O que é soteriologia? É a doutrina bíblica acerca da salvação. Doutrina acerca da salvação é soteriologia. Então, na soteriologia de Atos, nós aprendemos isso. Deus tem alvos específicos e Ele usa as diversas circunstâncias e pessoas para alcançar esses alvos específicos. Isso fica claro especialmente nos capítulos 8, 9 e 10 de Atos, compõe a soteriologia do livro de Atos. Muito bem, nós dividimos esse trechinho em 4 partes. A primeira delas se chama A expansão da fé depende da direção de Deus. Essa é a primeira parte, está no versículo 26 que nós vamos estudar agora. É a primeira parte que vamos estudar no texto. A segunda parte, a expansão da fé, é precedida pelo preparo dos ouvintes. Aí são os versículos 27 a 31, o preparo dos ouvintes. A terceira divisão, a expansão da fé, está ligada ao ensino das Escrituras. Isso é muito importante. A fé não se expande onde a Bíblia não é pregada. Ela não se expande.
Para que a fé se expanda é necessário a pregação das Escrituras. E por último, a expansão da fé ocorre sem constrangimentos. Não há, ninguém é convertido na base da ameaça, da briga, da disputa, não. As pessoas se convertem levemente, espontaneamente, por meio de um evangelismo amigável. É o que nós vamos ver nos versículos 36 a 40, tá bom? Essas são as 4 divisões aí do texto. A expansão da fé depende da direção de Deus, versículo 26. A expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes, 27 a 31. A expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras, 32 a 35. E a expansão da fé ocorre sem constrangimentos, 36 a 40. Esse é o esboço. Muito bem, vamos então ver primeira parte. A expansão da fé depende da direção de Deus. Versículo 26. Vamos ver o versículo 26, o que diz. Veja aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe. O que nós temos aqui? Lembram que eu falei para vocês que os capítulos 8, 9 e 10 são marcados por intervenções sobrenaturais de Deus? Intervenções que não são tão constantes em outras partes de Atos? Pois bem, aqui nós temos um exemplo disso. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Então, esse tipo de manifestação é rara, inclusive em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos muitos milagres, muitos portentos, muitas manifestações sobrenaturais de Deus. Mas nós não vemos tantos anjos. Claro que aparecem anjos em Atos, claro que aparecem. Mas não vemos tantas aparições angélicas em Atos. Aqui é um momento em que isso acontece, mostrando a intervenção sobrenatural de Deus que vai marcar esses capítulos todos aí até o capítulo 10. Aí ele diz o seguinte, veja, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te. Veja aqui a iniciativa de Deus. Ele dá uma ordem para o evangelista, significa levante-se, levante-se. Ele prossegue, dispõe-te e vai para o lado do sul. Aqui, volta o mapinha lá. Aqui está Jerusalém, aumenta agora aqui a Palestina, aumenta bem a Palestina, aumenta a Palestina, Palestina, isso, pode aumentar mais, pode aumentar um pouquinho mais, ok, assim tá bom, acho que assim tá bom. Então aqui nós temos aí a região onde essa história está acontecendo agora, nesse momento. Vocês sabiam que Filipe, ele tinha pregado em Samaria, mas agora ele já está de volta a Jerusalém. Samaria é essa região aqui central, aqui, ó. Aqui é Samaria. Aqui é a Galileia, aqui é Samaria e aqui é a Judéia, que é o sul. Então Filipe já está aqui em Jerusalém e a ordem que ele recebe é para que ele fosse para o sul. Ele tinha que descer um pouquinho aqui, ó. Olha o Mar Morto aqui, ó. Região do Mar Morto. Essa região aqui é o quê? O que tem aqui? Até hoje, o que tem aí? O que é aí? Deserto. É um deserto. Então Filipe, que tinha pregado numa região bastante populosa de Samaria, agora ele recebe uma ordem diferente. Agora ele tem que ir para uma região que era uma região mais erma, uma região onde não havia muita gente. Essa palavrinha foi uma ordem estranha, né? Ele ir para o sul. O sul não tem ninguém lá, é deserto. E também é interessante, porque essa palavrinha sul pode significar meio-dia. Então a ordem seria, vá para a região de Gaza. Se a gente ia traduzir sul como meio-dia, seria, olha, vá para a região de Gaza, para o caminho de Jerusalém a Gaza, que é deserto, vá ao meio-dia para lá. Se for esse o entendimento, aí é pior ainda,
Porque mandar você para o deserto ao meio-dia, ninguém merece. Ninguém merece. Então Deus está falando para eu ir, através do seu anjo, está falando para eu ir para o caminho que vai até Gaza. É uma região seca, é uma região quente, ao sul. E ele fala para eu ir para lá ao meio-dia, isso não faz muito sentido. Isso parece estranho. É que Filipe, ele não questiona, ele só obedece. Ele pode não entender a ordem, e a ordem realmente é meio estranha. Para um evangelista que estava pregando numa região tão populosa como Samaria, e multidões estavam crendo, ele receber agora a ordem de ir para o sul, ou para ir ao meio-dia na estrada que ficava mais ao sul, era uma ordem estranha. Mas ele obedeceu e foi. Agora, o texto fala assim: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza está onde? Gaza está aqui, ó. Então ele tinha que descer e ir para cá. Ele tinha que descer e ir para o oeste. Aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui. Ele tinha que sair de Jerusalém e descer para o oeste, para Gaza. Tem até hoje, né, a faixa de Gaza. Tem hoje a cidade de Gaza, mas ela fica um pouco longe, não fica muito perto dessa Gaza antiga. Ela é um pouquinho longe, alguns quilômetros de distância da Gaza antiga, mas é ali, naquela região. Ele teria que fazer esse trajeto aqui mesmo, sair de Jerusalém, descer e ir para essa região aqui, ó, onde hoje é a faixa de Gaza. Era o caminho que ele tinha que fazer. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa voltinha aqui. Bom? Muito bem, e o texto fala assim: este se acha deserto. Agora aqui, nós não sabemos ao certo o significado dessa expressão. Pode significar que o caminho era um caminho abandonado, que ninguém mais usava, um caminho de pouco uso. Pode significar também que o que estava deserto era Gaza, a cidade de Gaza. Pode ser que o texto deva ser lido assim: vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esta Gaza se acha deserta. Pode ser isso. Pode ser que esse trechinho aqui não tenha sido falado, dito pelo anjo. Pode ser uma observação de Lucas. Pode ser uma nota de rodapé de Lucas. Pode ser que Lucas esteja aqui explicando onde era para os seus leitores posteriores. Pode ser isso. Então o anjo falou assim: olha, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Aí Lucas colocou uma notinha. Na época não tinha nota de rodapé, então ele não tinha parênteses, mas seria uma observação: olha, leitores, esse é o caminho que agora é um caminho deserto, é um caminho que não é usado, é um caminho abandonado, é um caminho antigo que não se usa mais. Ou então ele pode estar dizendo: olha, essa Gaza é a Gaza que é antiga, que foi destruída e que está deserta, só tem ruínas lá agora. Então pode ser que esse pedacinho seja uma observação de Lucas. De qualquer modo, a região era bem menos populosa do que a região onde Filipe tinha pregado antes em Samaria. Então era uma região de pouca gente. Nós olhamos para isso e estranhamos, porque a impressão que nós temos hoje em dia é que Deus gosta só de multidões. Como é que eu sei que o ministério de alguém é abençoado por Deus? Como é que eu sei? Se aquela pessoa consegue encher um estádio, aquele ministério é abençoado por Deus e é verdadeiro. É assim hoje em dia. Agora, se um pastor é pastor de uma congregação de 40 pessoas, Deus não está com ele. Vocês acham, amém? Amém ou não? Não? Por que não?
Outro dia eu vi um pastor atacando algumas igrejas, dizendo assim: olha, essas igrejas aí não conseguem encher 2 peruas combis com seus membros. E ele zombava dessas igrejas. Mas a igreja dele que era uma igreja que ensinava mentiras. Mentiras assustadoras. Mas ela estava lotada de gente. Repleta de pessoas. Não cabia gente lá dentro. E ele zombava das igrejas que, segundo ele, não conseguiam encher 2 peruas combis. Ele ridicularizava. Querendo com isso dizer que Deus não estava abençoando aquelas igrejas, que Deus abençoava só as igrejas enormes e com multidões. Aqui nós vemos que isso não é verdade, que Deus ele dirige seu povo, dirige seus evangelistas para diversas realidades. Há evangelistas que têm espaço e bastante sucesso entre massas, entre as massas. Existem pessoas assim. Por exemplo, na história do cristianismo, nós tivemos John Wesley. Ele teve grande sucesso entre massas, entre milhares e milhares de pessoas. Ele pregava, as pessoas se acotovelavam para ouvi-lo. Nós vemos George Whitefield. George Whitefield foi um pregador mais popular ainda, popular no sentido de atingir as massas, do que o próprio John Wesley. Multidões enchiam espaços ali públicos para ouvir George Whitefield. E era um homem de Deus mesmo, esses homens pregavam o evangelho mesmo, pregavam a palavra de Deus mesmo. No nosso século, nós tivemos aí o ministério de Billy Graham, que enchia estádios, ginásios. Me parece que no final da vida, o que nós ouvimos falar, né, é que o Billy Graham começou a abraçar algumas doutrinas estranhas, né? Isso entristeceu muita gente, houve questionamentos, a gente não sabe com clareza o que realmente aconteceu. Mas o fato é que ele, durante um longo tempo na vida dele, ele pregou o evangelho mesmo, a necessidade de crer em Cristo, e ele fechava estádios inteiros, e países inteiros paravam para escutar ele pregando. Então nós vemos isso, Deus age assim, e ele agiu assim na história de Filipe. Filipe pregou para multidões em Samaria, e isso mostrava ali a grande habilidade, o modo como Deus usava esse homem em multidões. Mas note, a parte inicial do capítulo 8 não é mais importante do que essa parte agora. Nessa parte agora, Filipe não está diante de multidões. Nessa parte agora, ele está num lugar deserto, com pouquíssimas pessoas, e ele vai pregar para quem? Para uma pessoa só. Qual dos 2 ministérios de Filipe é mais importante? O que vocês acham? Qual dos 2 é mais santo? Qual parte do texto Deus agiu mais? Qual parte do texto Deus mostrou que é mais bondoso? Irmãos, nós vemos aqui as 2 coisas. Nós vemos em Filipe um evangelista que ele atua junto às multidões, mas o mesmo Deus que abençoou o ministério dele junto às massas é o mesmo Deus que o dirige agora para falar para um só. Então isso mostra a importância dessa variação do ministério de expansão da fé, da pregação da fé. Porque alguma pessoa pode falar assim: eu queria ser um grande evangelista internacional, pregar para os países afora. Gente, se Deus quiser levantar homens assim, amém, desde que eles preguem a verdade. Tem muito picareta aí, enchendo o estádio, isso é cheio, tá cheio. Hoje em dia, eu não tenho visto nenhum evangelista bom, de verdade, enchendo o estádio. Não tenho visto, nenhum. Não me lembro de nenhum evangelista que prega o evangelho da salvação em Cristo pela fé. Não tenho visto nenhum, não tem mais nenhum. Então, é bom, se Deus levantar, ótimo, mas isso não deve fazer com que nós pensemos que isso é melhor do que evangelismo particular, pessoal. Nesse texto aqui, nós vamos ver a influência do Espírito Santo alcançando os confins da terra por meio da evangelização de uma pessoa só. E isso é tão importante, tão sagrado, quanto a evangelização que Filipe fez em Samaria, alcançando multidões.
As duas dimensões do ministério são importantes. Quando você prega para uma pessoa só, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, quando você evangeliza uma pessoa só, esse trabalho é tão grandioso, tão maravilhoso, tão santo quanto o trabalho do Billy Graham, que pregou para milhões de pessoas em diversos países. Nas Escrituras, esses dois trabalhos têm o mesmo nível. Filipe foi usado por Deus das duas formas. Quando você senta ao lado de alguém e explica o evangelho para essa pessoa ali na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, esse trabalho é tão sagrado quanto o trabalho de alguém que se levanta diante de uma imensa multidão e prega o evangelho para todo mundo ali, como foi feito por esses missionários e evangelistas que eu mencionei aí e que existiram no passado. Muito bem, vamos prosseguir aqui o versículo 26. Este se acha deserto, e aí diz assim: ele se levantou e foi. Filipe, ele obedeceu. Ele não entendeu direito, talvez, ele não sabia direito o que fazer, mas ele obedeceu e foi. Então, a história vai ter aí a sua sequência, mas o que é importante notar aqui é o seguinte: a expansão da fé depende da... Qual é o nome dessa parte do estudo? A expansão da fé depende da direção de Deus. Para onde Filipe iria? Para onde? Eu não sabia. Para onde eu vou? Eu sou evangelista. Onde eu vou pregar? Eu não sabia. O que ele faz então? Ele espera e Deus dirige e fala: olha, você vai em tal direção, e ele prega ali. No livro de Atos isso é muito forte. Veja no livro de Atos o capítulo 16. Olha o 16. Atos 16, versículos 6 a 10, para você ver a direção de Deus na expansão da fé. Atos 16, de 6 a 10. Veja o que acontece aqui. Agora, o pessoal do mapa lá vai mostrar a Turquia. Mostra a Turquia, bem grande aí. A Turquia, isso. Aí, olha a Turquia. Olha. Pode diminuir um pouco para aparecer toda ela. Diminui para aparecer toda ela. Isso aí. Tá bom assim. Tá bom, assim tá bom. Abaixa um pouquinho o mapa. Não abaixa, é subir. Aí, assim. Ok? Então aqui nós temos a Turquia, e esse texto que nós vamos ler agora mostra a Turquia. Tá bom? É longe do Brasil? É longe. É longe do Brasil. Depois a gente vai ver o Brasil onde está, tá bom? Vamos ver então aqui do 6 ao 10. 16, Atos 16, do 6 ao 10. Veja aí. E percorrendo a região Frígio-Gálata. Onde é a região Frígio-Gálata? Está aqui no mapa. Onde é? Aqui no meio, aqui, ó. Essa região aqui. Então os missionários estão percorrendo a região Frígio-Gálata. É isso aqui, ó. Lembra das igrejas da Galácia? Paulo escreveu aos Gálatas, né? Essa região aqui, ó. A Frígia e a Galácia. Aqui, no meio aqui, ó. Frígia e Galácia. Ó, a Síria está aqui, ó. Esses missionários saíram daqui, da Síria, e foram para cá. Em Atos 16. Atos 16, a segunda viagem missionária. Está aqui. Então continua. Então fala assim. Onde está aqui? E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não é estranho isso? Vocês acham? Eles estavam aqui na região Frígio-Gálata e eles queriam vir para cá, ó. Para cá, a Ásia aqui, ó, que é a região da Ásia aqui. Eles queriam sair daqui e vir para cá. O que aconteceu? Era bom pregar na Ásia ou não era? Bom, né? O que aconteceu? O texto fala? O Espírito Santo não deixou. Oh, nossa, mas que história é essa? Como assim?
O Espírito Santo não quer que pregue para todo mundo? Claro que ele quer. Mas o Espírito Santo, ele tem a sua estratégia de expansão do cristianismo. Ele sabe os lugares aonde o evangelho deve chegar primeiro. Ele sabe. Então, ele não deixou o evangelho ir para a Ásia nessa época. Depois foi, mas nessa época ele não deixou. Veja a sequência. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Onde é a Mísia? Mísia. Aqui. Mísia é aqui, ó. Mísia é aqui. Essa região aqui é a Mísia. E eles queriam ir para a Bitínia. Bitínia é aqui, ó. Aqui é a Bitínia. Olha Istambul aqui, ó. Constantinopla aqui, ó. Então o pessoal que viajou comigo ano passado, esse ano, né? Esse ano. Foi aqui, ó. Foi perto da Bitínia. Aqui, ó. Aqui tem o canal aqui, ó. O Bósforo. Que divide a Europa da Ásia. É aqui, ó. É o Bósforo. Que é o Mar de Mármara. Aqui, ó. Mar de Mármara. E aqui vem aqui, ó. Aqui é o Estreito de Dardanelos. E aqui já é o Mediterrâneo. Esses lugares são muito importantes para a história do mundo. Esses lugares aqui. Muito importantes. Então, eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram pregar aqui, defrontar aqui essa região, passar por aqui, para chegar aqui. Mas o que aconteceu, o que diz o texto? O que diz aí? Versículo 7. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não deixou. Então note, quem está dirigindo a viagem missionária? É Jesus, é o Espírito Santo. É Ele quem dirige a viagem missionária. Ele fala, aqui vocês não vão pregar. Ah, então vou lá. Lá vocês também não vão pregar. É Ele quem está dirigindo. Agora veja o que acontece. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Então eles contornaram essa região aqui, contornaram essa região aqui da Mísia e foram até Troade, aqui na pontinha aqui. É Troade aqui. Uma cidade. Troade já é uma cidade, não é uma região. E aí continua. Desceram a Troade. E olha o que acontece no 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Para onde era para ir? Macedônia. Então vejam, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha aqui o que acontece. Diminui o mapa para aparecer a Macedônia. Diminui mais. Aí, olha aí. Então eles estão aqui em Troade, aqui, ó. Aqui em Troade, aqui, ó. Eles queriam ter pregado aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui a Ásia. Aqui a Mísia. Aí ele falou assim, não, vocês não vão pregar nem aqui, nem aqui, nem aqui, nada. Vocês vão pregar aqui. Aqui, ó. Macedônia. Atravessar o mar, vocês vão pregar na Macedônia. Ok? Aqui. Você fala, mas que coisa absurda. Eles podiam ter ido, estava tão fácil pregar na Ásia. Aqui, ó. Facinho, eles estavam aqui na região frígio-gálata, era só vir para cá, pregava aqui, subia, pregava aqui na Mísia, subia, pregava aqui na Bitínia, depois ia indo até chegar aqui. Ele fazia assim, simples. Mas Deus falou, não, você não vai pregar aqui, você não vai pregar aqui nem aqui, você vai direto para cá. Aí eles foram para cá, para Macedônia. O que aconteceu lá? O que aconteceu em Macedônia?
Olha o que aconteceu em Macedônia no versículo 13. Chegaram na Macedônia, certo? E fala assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. De onde ela era? De onde ela era? Tiatira. Onde ficava Tiatira? Onde? Na Ásia. Então Paulo falou assim: eu vou atingir as pessoas da Ásia, mas eu vou atingir as pessoas da Ásia na Macedônia. Isso. Deus tem seus caminhos. Deus tem seu modo de agir. Ele é um Deus sábio. Assim, não, vocês querem pregar na Ásia, né? Não vão pregar não, mas os coitados dos asiáticos, você não ama os asiáticos, não. Você vai para a Macedônia, na Macedônia você vai pegar para uma mulher, e essa mulher que está em Macedônia, ela é da Ásia, ela é de Tiatira. Então Deus tem seus caminhos, Ele sabe como agir. O que nós aprendemos no livro de Atos é isso, é a condução de Deus nos avanços missionários. É isso. Então nós entendemos, por que será que o Evangelho chegou num lugar só depois de tantos séculos? Isso está nas mãos de Deus. Nós não sabemos por quê. Por que o Evangelho demorou para chegar em tal região? Por que ele chegou no Brasil só no século XVI? Por que isso? Porque demorou tanto tempo, 1600 anos antes do Evangelho chegar no Brasil. Tantos povos moravam aqui, morreram sem Cristo. Por que isso aconteceu? Nós não sabemos. O que nós aprendemos no livro de Atos é que é Deus quem controla o avanço da fé. Será que existiam outras pessoas de outras regiões em Jerusalém indo para outros lugares do mundo naquela época? Claro que tinha. Porque ele escolheu o eunuco etíope? Por quê? Porque ele escolheu o eunuco que ia para o Sudão? Por quê? Nós não sabemos. Por que ele e não outro? Nós não sabemos. Por que não todos? Não sabemos. O que nós sabemos é que é Deus quem controla o avanço da fé cristã. E o livro de Atos mostra isso claramente. Deus tem a sua agenda. Deus tem a sua programação para ir fazendo com que o Evangelho avance de acordo com a vontade dele. Tá bom? Então isso a gente vê claramente no livro de Atos. E esse versículo, o versículo 26, é um versículo que mostra isso. Ok? Bom, vamos agora ao segundo item. Segundo item. A expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Ok? Esse é o segundo item. Tudo bem no primeiro item? Todo mundo entendeu? Primeiro item? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos ao segundo. Então fala assim: eis que um etíope, nós já vimos o que é o etíope. Não é alguém que mora na Etiópia. Aqui não. É alguém que mora na região ali do sul do Egito até o Sudão, até metade do Sudão. Etíope aqui é isso. Não é da atual Etiópia, tá bom? Então diminui o mapa aí para mostrar direito o lugar. Diminua o mapa. Diminua o mapa, mais. Pode diminuir. Isso aí. Aí está. Não é da Etiópia não aqui, ó. É aqui, é dessa região aqui, ó. Bom? Ok. Aí prossegue. Eis que um etíope, eunuco. O que é um eunuco? O que é eunuco? Eunuco é um homem que foi castrado. Mas que coisa horrível isso. Mas por que esse homem foi castrado? Era comum na antiguidade castrar escravos para cuidar dos haréns dos soberanos. Os soberanos, os reis da época, eles tinham muitas concubinas e esposas. Eles formavam ali o seu harém, um grupo de mulheres ali. E ele mostrava o seu poder e a sua autoridade, inclusive, pelo tamanho do seu harém.
Quanto mais mulheres ele tivesse, isso indicava que ele era um homem muito poderoso. Nossa, pastor, como o homem antigo era ignorante. Só que isso aqui, esse negócio de ter harém, é algo que existe até hoje. Então existe gente com harém até hoje, né? Pessoas que têm influência, mas que nutrem isso aí. Agora, notem bem, esse homem aqui, ele não era um eunuco que cuidava de harém. Ele não era. Ele era um alto oficial de Candace. Candace era o nome dado às rainhas mães dessa região, do Império Núbio. Não é o nome próprio dela, é que nem Faraó. Faraó não é nome próprio, é nome de título. Candace também não é nome próprio, é título. Significa rainha mãe. Ela era rainha dos etíopes, desses etíopes que eu mencionei agora. Esse eunuco, etíope, eu disse para vocês, né? Esses homens, eles eram emasculados para cuidar de haréns, eram escravos, e eles conquistavam geralmente uma posição muito grande, muito alta nas cortes. Por quê? Porque se tornavam pessoas de confiança. Eles cuidando ali do harém, da pessoa, do soberano, cuidando do harém, eles se envolviam ali nas questões próprias da corte, do coração da corte, do interior da corte, e granjeavam amizades e confiança. Esse homem, talvez ele tenha a princípio cuidado do harém, pode ser que ele tenha cuidado do harém a princípio. Como eu disse, as cortes antigas tinham essas coisas, muitas mulheres. Vocês devem se lembrar do harém de Salomão. Quantas mulheres Salomão tinha? Quantas? Ele tinha 300 esposas. E ele tinha 700 concubinas. Dá um total de 1000 mulheres. 1000 mulheres pedindo para comprar esmalte, batom e maquiagem. 1000. Por isso ele era rico, para manter o harém. 1000 mulheres ele tinha. Então isso era, na antiguidade isso existia, era comum. Esse homem, certamente, ele começou a sua carreira, entre aspas, né, como um escravo, fazendo isso, cuidando de um harém. Ele foi emasculado, ele foi castrado para isso, mas conquistou a confiança dos seus soberanos e ele passou a cuidar de outras coisas. Veja o que diz aí o texto: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Do que ele cuidava? Do harém? Não. O que ele era? Ele era o Paulo Guedes dos etíopes. Ele era o ministro da fazenda, o ministro da economia. Ele administrava o tesouro da rainha dos etíopes. Então essa era a função dele. Era uma função alta, muito alta, um ministro da fazenda, um ministro da economia. Ele era um homem muito influente. É por isso que é bem provável que o seu impacto com o evangelho sobre aquele reino deve ter sido muito grande, porque ele deve ter usado a sua influência para expandir a fé. Então vejam, que viera adorar em Jerusalém. Aqui isso era um problema para ele. Por quê? Ele era um homem, note bem, dentro do judaísmo existiam 2 tipos de gentios que eram aceitos ali pelos judeus na adoração do Deus vivo. Existiam os prosélitos e existiam os tementes a Deus. Por exemplo, Cornélio, em Atos 10, ele não era prosélito, ele era temente a Deus. Qual era a diferença do prosélito e do temente a Deus? O prosélito era um gentio que virava judeu. Como? Entre outras coisas, ele era circuncidado.
E o temente a Deus? O temente a Deus, ele não se tornava judeu, mas ele honrava e tentava obedecer o Deus de Israel sem se tornar judeu, sem ser circuncidado. Por que o eunuco não era prosélito, mas sim temente a Deus? Por quê? Não podia ser circuncidado. Como é que ele ia ser circuncidado? Ele era eunuco. Ele não tinha opção. Ele tinha que ser só um temente a Deus. E pior, ele era um temente a Deus e ainda visto no judaísmo com certo preconceito. Porque se você olhar a lei, o que a lei diz, veja Deuteronômio 23:1. Ele era realmente temente a Deus, porque para ele suportar isso, veja, Deuteronômio 23:1. Veja o que diz aí, 23:1. Olha o que diz aí. Olha o que fala. A lei de Moisés. A lei que ele tentava obedecer. Olha o que fala. Aquele a quem forem trilhados os testículos. Trilhados, aqui tem tradução mal feita, né? Trilhados os testículos. Como é que vai trilhar? Isso não existe. É a tradução mal feita. Esmagados. Aqueles a quem forem esmagados os testículos, algum acidente, ou mesmo punição, ou mesmo a medida de um senhor em relação ao seu escravo, isso podia ser feito também. Se eu não me engano, no Brasil o estuprador, ele era tratado assim, né? Ele tinha os testículos esmagados por um porrete, aí não estuprava mais ninguém. No Brasil, acho que essa lei vigorou durante algum tempo. Eu gostei dessa lei. Muito boa essa lei, para o estuprador, né? O estuprador, ele tinha os testículos esmagados por um porrete. Mas vejam, aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, é o eunuco, emasculado, não entrará na Assembleia do Senhor. Ele não podia ter acesso ao templo. Então o eunuco era um temente a Deus, mas que o próprio judaísmo não acolhia. Ele era rejeitado por causa da sua condição física. Então é muito interessante isso. Por quê? Porque o judaísmo que ele tinha abraçado tinha feito o que com ele? Fechado as portas. Eu quero ter acesso ao templo. Não, você não pode. Você é eunuco. Você teve o membro viril cortado. De acordo com a lei, você não pode ser admitido na Assembleia do Senhor. Ele não podia ser admitido. Rejeitado. Agora, note o que acontece. Na sequência da história, ele se depara com o cristianismo. Ele conhecia o judaísmo. Na sequência da história, ele se depara com o cristianismo. E o que acontece? O que o cristianismo faz? Fecha a porta ou abre? O que ele falou para Filipe? Qual foi a pergunta dele preocupada? Uma pergunta preocupada. O que ele perguntou? Olha, tem água aqui. Tem alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Olha que dó. Por que ele perguntou isso? Por que ele perguntou isso? Agora eu entendo por que ele perguntou isso. Agora eu entendo. No judaísmo eu não podia ter acesso aos rituais judaicos. Eu não podia ter acesso ao templo. Agora olha, você explicou a fé em Jesus para mim. Olha, tem água ali. Tem alguma coisa? Dá para entender o que ele queria dizer. Tem alguma coisa que impede de eu ser batizado? No que ele estava pensando? No que ele estava pensando? Na minha condição física. Será que sendo assim como eu sou, a sua fé, a sua religião, né, entre aspas, me recebe? Qual foi a resposta de Filipe? Se você crê, não interessa a sua condição física. Irmãos, essa é a coisa mais linda da terra.
Se você crê de todo o seu coração, é lícito. E ele batizou o eunuco. Como termina a história? Como que o eunuco foi embora? Fala para mim. Vocês acharam aí no texto? Como é que ele foi embora? Como ele foi embora? Por quê? Porque agora eu entendo essas palavras. Agora eu entendo esses detalhes. Agora eu estou entendendo esses detalhes. Ele fez essa pergunta porque ele tinha medo de ser rejeitado como era rejeitado pelo judaísmo. E quando ele foi recebido sem nenhuma restrição, olha, você é eunuco, não tem problema. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, você vai ser recebido. Ele então foi batizado, foi acolhido plenamente pela fé cristã e foi embora todo feliz, porque pela primeira vez na vida, ele foi acolhido na fé, numa fé que ele abraçou. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu de que jeito? Igual aos demais. O cristianismo fez o que com ele? Mostrou, eu, Felipe e você somos iguais. A fé cristã nos igualou. Você não é superior a mim por ser um grande oficial, e eu não sou superior a você por não ser eunuco. Nós somos irmãos em Cristo. Você foi batizado, eu fui batizado, participamos da mesma fé, nós somos irmãos. Não há distinção entre nós. E então o eunuco foi embora feliz da vida, porque agora fazia parte de uma comunidade na qual ele não era discriminado. Então isso é muito lindo perceber essa diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Bom, não dá tempo para continuar agora, versículo 28, 29 e 31, não dá tempo para continuar. Mas na semana que vem nós vamos ver o versículo 28. Olha só. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Por que será? Por que será? Porque ele não estava lendo Jeremias, Gênesis. Por quê? Eu acho que sei por quê, mas não vou falar agora. Eu acho que ele gostava de Isaías, por uma razão específica que eu não vou contar agora. E não vou transmitir no culto de domingo que vem. Só vai saber quem vier à igreja. Não, vai transmitir sim. Mas ele estava lendo Isaías certamente porque ele tinha uma preferência por Isaías. E por que ele tinha preferência por Isaías? Nós vamos descobrir na semana que vem. Então nós vamos entendendo melhor o texto. Agora o importante é ficar a lição principal. A expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Aquele eunuco estava sendo preparado para ouvir o evangelho. Quem o estava preparando? Quem estava preparando o eunuco? Deus. Deus estava trabalhando na vida dele. Quem colocou o eunuco naquele caminho naquela hora? Deus. Quem fez com que ele tivesse uma atração especial por Isaías? Deus. Quem fez com que ele estivesse lendo Isaías no capítulo 53, que fala sobre o Messias, exatamente na hora que Filipe chegou? Quem? Deus. Deus está preparando ali o coração daquele homem para ouvir o evangelho. Por que isso é importante para nós? Por que isso é importante para a nossa vida? Como crentes que nós somos, nós vamos saber o seguinte: quando você se aproxima de alguém para evangelizar, pode ser que Deus já preparou aquela pessoa para ouvir. Ou você nunca sabe. Mas vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. Quando você chega para alguém e apresenta a fé verdadeira, pode ser que aquela pessoa seja uma fruta madura, que Deus amadureceu, só esperando ser colhida. Como é que eu vou saber? Só tem um jeito de eu saber, como é? Como eu vou saber? Pregando para a pessoa. Deus tem muita gente assim.
Tem. Será que tem gente aí prontinha, só esperando ouvir o Evangelho para crer? Eu acho que tem bastante gente assim. Nós não sabemos quem são, mas tem muita gente assim. E isso faz com que? Isso faz com que a nossa pregação do Evangelho não tenha que ser na base da briga, na base da opressão. Você tem que se converter, você não vai para o inferno. Não tem que ser assim. Eu posso anunciar o Evangelho como Felipe fez, veremos aqui, com toda brandura, porque Deus vai na minha frente e Ele prepara o coração daqueles que vão crer. Ele amolece o coração e prepara o caminho para aqueles que vão crer. Então eu não tenho que chegar em ninguém e brigar, e atacar, e discutir, bater boca, discutir religião. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que apenas mostrar o Evangelho. Porque Deus, certamente, se aquela pessoa é uma pessoa que Deus escolheu, que é um alvo dele, como Eunuco foi um alvo, como Paulo foi um alvo, como Cornélio foi um alvo, se é um alvo dele, Deus já amoleceu aquele coração. Deus já está preparando aquele coração. Deus já está trabalhando naquele coração. Quando eu chego, eu anuncio o Evangelho com brandura, com respeito, com docilidade. Quando eu chego e faço isso, então aquela pessoa se rende e ela crê no Evangelho, porque ela já foi preparada para isso. Mas nós vamos continuar isso, ver essas coisas, no domingo que vem, a partir do versículo 28, nós veremos aí o término dessa parte. Aí depois vemos as outras duas partes. A expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras, como nós veremos aí nos versículos 32 a 35, e a expansão da fé ocorre sem constrangimentos, 36 a 40, nós veremos na semana que vem.